Oi, gente, boa tarde. Eu sou o João Roncati, o diretor-geral da People Strategy Consultoria, e talvez nós já tenhamos encontrado em nossas redes sociais, em outros podcasts ou vídeos, de temas que nos parecem interessantes para você, seja pela reflexão ou pelo grau de informação que eles podem trazer, tentando contribuir com o desenvolvimento da sua vida profissional e até da sua vida pessoal. Até porque um dos nossos propósitos é contribuir na transformação da vida de pessoas e organizações para um futuro melhor. E por isso nós estamos aqui. O tema que eu queria compartilhar com vocês hoje é um tema muito especial para o momento que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Nós estamos nos aproximando das eleições para diversos níveis, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, e política, então, vira um assunto do dia a dia e um assunto frequente nas redes sociais, nos jornais, na TV, nos mais diversos meios de comunicação. Será que política é um tema para nós tratarmos dentro das nossas organizações, das nossas empresas? Isso é uma preocupação frequente e isso me chamou muito a atenção. A forma como eu vejo esse tema ser tratado ou ser ignorado dentro de empresas e organizações. E eu queria, então, refletir com você. Será que é um tema que nós deveríamos, no dia a dia, estarmos preocupados ou não? Nós poderíamos buscar três respostas para isso, três posições. E muito provavelmente a minha vai ficar bastante claro ao longo disso. A primeira perspectiva é não. As nossas organizações e empresas já têm muito o que se preocupar, têm desafios enormes no nosso contexto econômico atual, têm desafios com competidores, têm desafios com busca de eficiência, têm desafios, em última instância, com implementar a estratégia que nós consideramos vencedora. Então, política não é um assunto prioritário, não deve fazer parte do ambiente de trabalho. Esqueça isso, foque naquilo que é o compromisso que você tem com a organização e siga em frente. Essa é uma possível posição e já encontrei muita gente defendendo ela. O segundo é, talvez, porque política já é discutido, principalmente, como eu já disse, próximas eleições, no cafezinho, no horário do almoço. No início das reuniões, quando a gente está se aquecendo, fazendo aquele famoso warm-up, sempre vem o assunto, você viu o que o candidato falou, viu o debate ontem? Então, é um tema que, de um jeito ou de outro, permeia os corredores. O que nós fazemos é, talvez, ignorá-lo formalmente e saber que ele faz parte da vida de todos nós, como indivíduos, né? Como chamamos pessoas físicas que estão ali presentes dentro da pessoa jurídica, organização, mas ele não é tratado diretamente. É uma segunda posição. Eu não ignoro, mas uso como comentário apenas e me reservando a pontos de vista pessoais e não organizacionais. Por que não tratar na organização? O que há por trás dessas duas posições? Seja de ignorar, vamos focar no trabalho, ou de tratá-lo informalmente? Muito provavelmente, pelo que nós temos conversado com executivos, é o receio de que a discussão sobre política gere polarização. E quando a discussão fica polarizada, o que acontece é que muitas vezes os ânimos se esquentam. Nós somos latinos, gostamos de colocar um pouco mais de passionalidade na conversa, e isso pode gerar dissabores, desentendimentos que não são produtivos e depois difíceis de resgatar. Se nós nos polarizarmos e gerarmos discussões apaixonadas, muito possivelmente nós vamos atrapalhar o ambiente de trabalho, né? Seja gerando um clima não positivo, uma redução do desejo de conviver com uma outra pessoa, e então é melhor evitar. Aliás, como já diziam os nossos pais e avós, política e religião não se discute à mesa do almoço de domingo entre amigos e tampouco no ambiente de trabalho. Esse é um receio verdadeiro, porque em situações em que a paixão é colocada à frente, nós estamos falando de identidade com uma outra pessoa, ideia, eu diria, não é raro nós perdemos o controle e subir o tom. Mas, mesmo assim, a minha posição é de que, sim, política deve ser discutido dentro das nossas empresas e organizações. Mas como assim? Nós vamos permitir, então, o descontrole, o passionalismo, o conflito? De forma alguma.
Discutir política, no meu ponto de vista, não é discutir a adesão a um partido político ou a preferência por um outro candidato no ambiente da organização. A organização tem um papel de contribuir na formação da cidadania das pessoas, pelo seu largo alcance e sua capacidade de mobilização e influência sobre a formação de uma cultura positiva e de construção para ela mesma, para a região em que ela está inserida e, portanto, para o país. E se nós temos propósitos e valores das organizações que têm este compromisso, e muitas delas têm isso declaradamente, discutir política na organização de forma organizada, gerenciada e focada significará buscar que os nossos profissionais parem para refletir a importância e entenderem em profundidade o que é o exercício da cidadania e, portanto, o exercício político. Vamos relembrar que política vem de polis, portanto, cidade grega. Todo o exercício de convivência num ambiente minimamente organizado, ao qual chamamos de cidade, significa um exercício político. Portanto, o exercício e a reflexão políticas não são a adesão a pessoas ou partidos, que é uma caricatura simples que nós fazemos, mas muito mais do que isso, o exercício da reflexão e do debate respeitoso e produtivo para que nós possamos pensar o futuro do nosso país, da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado, o nosso futuro próprio, a partir daqueles que deverão ser os nossos representantes escolhidos democraticamente, como é no nosso sistema político, nos diversos níveis e instâncias do legislativo e do executivo. Se eles são nossos representantes, então eles falam por nós, representam as nossas ideias, esse é o exercício da representatividade. Então, a organização, a empresa, poderia fazer e, de forma organizada, criar o espaço de discussão do que é o exercício político e contribuir enormemente para que nós possamos engrandecer, melhorar e dar maturidade ao exercício da cidadania. O que seria isso? Seria criar espaço de reflexão, virtual ou presencial, para falarmos o que é política e de onde ela vem, por que o exercício da representatividade política precisa ser um exercício realizado com responsabilidade, porque a escolha, né, através do voto, é algo tão importante, né, para o futuro das nossas cidades, estados e para o país, e que não deve utilizar elementos como simpatia, né, conhecido, parente, relações que não dizem respeito à representatividade política, mas só a laços pessoais. Falar sobre a importância de nos informarmos do passado para pensarmos no futuro. Falarmos da importância de estarmos baseados em fontes seguras de informações e dados que podem e devem ser interpretados para que possam fazer parte e apoiarem a nossa escolha e não estarmos só buscando algo que nos dê vantagens pessoais ou alguém que nós conhecemos, ou só baseados em notícias, que na verdade não são notícias, são boatos e opiniões de redes sociais. Se nós pudéssemos chamar a atenção para alguns desses pontos e alguns outros, que tragam maior esclarecimento e, portanto, maturidade para as pessoas buscarem escolher os seus representantes com a responsabilidade que um voto carrega, muito provavelmente nossas empresas e organizações não só estariam realizando o desenvolvimento da cidadania, algo tão importante para a democracia moderna, como estariam também influindo positivamente no seu próprio futuro, uma vez que as escolhas políticas têm um gigantesco impacto na organização econômica e na formulação de políticas no sentido de regras que impactam o mercado como um todo e, portanto, serão enormemente beneficiadas por um Estado que opera de forma mais eficiente e efetivamente representando os interesses do seu povo. Então, na minha opinião, as nossas organizações e empresas são um espaço, sim, de discussão política e deveria fazer parte do nosso esforço de desenvolvimento humano, do ponto de vista de competências e, como eu já disse, da própria cidadania, exercitar a reflexão, o debate respeitoso e, a partir daí, deixar com que as pessoas façam as suas próprias escolhas. Então, partidos e candidatos, esses talvez não devam ter um espaço no curto prazo dentro das organizações, mas a essência do que é o exercício político, sim. Pense nisso e contribua para que o futuro possa ser construído de forma consciente e responsável.
Foi muito bom vê-lo por aqui e eu os espero nas nossas redes sociais, neste e em outros momentos, para que possamos refletir em temas importantes como esse. Muitíssimo obrigado, até mais.